Muito bem, gente. Nesse último vídeo, então, para a gente encerrar essa primeira parte de ondulatória, nós vamos entrar aqui em duas grandezas que são importantes do movimento periódico, porque onda, na verdade, é um movimento periódico. Tem uma onda passando, depois vem outra, então ela se repete. Por isso que são chamados de movimentos periódicos. Muito bem. Em movimentos que são periódicos, tem duas coisas importantes para a gente medir. Uma é a frequência e a outra é o período. Frequência, o que é medir frequência? Medir frequência é medir o número de repetições de algo que acontece continuamente. Por exemplo, na escola, quando a gente vai fechar as notas de vocês, tem algo que a gente mede juntamente com as notas, que é justamente a frequência de vocês. O que é a frequência? Eu estou medindo o número de vezes que você veio à aula num determinado intervalo de tempo, que é, no caso, o bimestre. A mesma coisa é aqui. Só que como é que eu vou medir a frequência de uma onda? Eu vou medir a frequência como sendo o número de repetições no intervalo de tempo. Ah, como assim número de repetições? Você vai contar ou contabilizar o número de ondas num certo intervalo de tempo. Tantas ondas por segundo, tantas ondas por minuto e assim vai. Quando você mede o número de ondas no intervalo de tempo que é o segundo, então, por exemplo, 10 ondas por segundo, isso tem um nome específico para nós, é chamado de hertz. Então, o que é uma frequência de 10 hertz em uma onda? Significa que tem 10 ondas por segundo. 30 hertz, 30 ondas por segundo. Uma outra coisa importante dentro do conceito de movimentos periódicos é o que a gente chama de período. Então, o que é o período? Período é tempo. Lembre sempre disso. Ah, o período de chuva. Ah, o período de gestação. Estou falando de tempo. Então, o período, na verdade, é o tempo necessário para passar uma única onda. Então, você tem lá uma onda e o tempo necessário para passar uma única onda é chamada de período. Existe uma relação matemática entre período e frequência. A relação matemática é justamente essa que está aqui, ó. Qual é a relação matemática? O período é sempre o inverso da frequência ou a frequência é sempre o inverso do período. Então, se você tiver uma onda cuja frequência é 4 Hz, qual seria o período? O período é igual a 1 sobre 4 segundos. Ou um quarto, 0,25 segundos. Então, sempre período e frequência são inversos. Um é sempre o inverso do outro. É uma relação muito importante, tá? E uma última coisa dentro do contexto dessas ondas é a velocidade de propagação de uma onda. Então a onda se propaga com uma certa velocidade, né? Você pode ver que a onda do mar se propaga com uma certa velocidade. E como é que a gente faz para calcular isso? Então tá aqui, ó. A velocidade de uma onda, ou a velocidade na física, é sempre distância por tempo. Só que como é que a gente vai fazer isso no movimento ondulatório? Como é que eu vou medir distância no movimento ondulatório? Então eu vou medir a distância, que é justamente o comprimento de onda. Eu consigo medir distâncias analisando o comprimento de onda de uma onda. Bom, se eu pegar apenas um comprimento de onda, qual é o tempo necessário para passar um comprimento de onda? É justamente o meu período. Então eu posso calcular a velocidade de uma onda como sendo o comprimento de onda dividido pelo período. Agora, como 1 sobre t é igual à frequência, eu posso trocar esse 1 sobre t por f. Essa equação aqui, v igual a lambda f, é a equação chamada de equação fundamental da ondulatória. É uma das equações mais importantes que nós temos. Então, essa equação define a velocidade de propagação de uma onda. Ok?